Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença. Glorifico o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia Deus nos concede o privilégio de acordar com vida para viver esse dia para Ele, para adorar Ele, que é o único digno de honra, glória, louvor e adoração. Então alegra o teu coração, aleluia, pelo privilégio que Deus está te dando de viver mais um dia para a glória de Deus. Amém? E vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Vamos começar esse dia que Deus nos concede o privilégio de acordar com vida, saúde, para viver Ele, para o Senhor, para a glória do Senhor. Vamos começar Ele nos alimentando com mais um maná do céu. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em Salmos, o seu capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler do versículo 1, Salmo capítulo 3, versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Nós vemos aqui o salmista Davi fazendo uma oração ao Senhor. E nessa oração, aleluia, nós vemos ele contando para o Senhor, desabafando com o Senhor, dizendo para o Senhor que como tem crescido o número dos seus adversários. Os adversários de Davi, ele se tornou rei. Desde quando ele foi ungido por Samuel a rei sobre Israel, desde quando ele foi ungido por Deus através de Samuel, porque Deus levou Samuel até a casa de Jessé, até a casa do pai de Davi, para ungir Davi rei sobre Israel. Aleluia. E desde quando Davi recebeu a visita de Samuel, Samuel ungiu Davi, aleluia, glória a Deus, na presença dos irmãos de Davi, na presença do pai e da mãe de Davi, Samuel ungiu Davi. Davi foi ungido, escolhido, separado, aleluia, araçuribiandaramanai. Desde quando ele foi ungido, Davi passou a ser perseguido. Ele foi perseguido por Saul e assim a perseguição não acabou mais. Aqui nós vemos ele estava sofrendo uma perseguição do seu próprio filho, Absalão. Estava perseguindo ele. Absalão queria ver ele morto para poder tomar o trono, para poder ficar no lugar dele. E aqui nessa fuga, fugindo, ele então ora ao Senhor. Outra coisa que nós vemos que é linda em Davi. Davi era um homem que vivia em constante oração. Ele vivia orando. Ele orava sem cessar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos aqueles que me perseguem, que querem me demandar a vida. Aleluia. Os que se levantam contra mim são numerosos. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. São muitos os que estão dizendo aí que não há em Deus salvação para mim. Davi falando. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e que exalta a minha cabeça. Mesmo ele sendo perseguido, e aqui eu vejo pelos olhos da fé ele ferido, ele magoado,
ele angustiado, porque ele não estava sendo perseguido por qualquer um. Ele estava sendo perseguido pelo seu filho. Aleluia, glória a Deus. O filho que deveria amar ele, que deveria respeitar ele, estava perseguindo ele, querendo matar, querendo ver a morte. Então ele estava magoado, ele estava ferido, ele estava triste, ele estava com a sua alma angustiada. Aleluia, mas ele não perdeu a fé e a confiança em Deus. Você que está triste, está magoado, está angustiado. Aleluia, glória a Deus. Você que se encontra dessa forma, triste, magoado, angustiado, não perca a fé em Deus, não perca a esperança em Deus, não perca a confiança em Deus, confie em Deus e coloque a sua fé em Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Aleluia. Davi tinha certeza que Deus era o escudo de proteção dele, que Deus ia proteger ele contra o ataque do inimigo. Aleluia. És a minha glória. Ele tinha certeza que Deus iria, aleluia, glorificá-lo, que Deus iria honrá-lo, que ele veria a glória de Deus. Aleluia. E o que exalta a minha cabeça. Ele tinha certeza, ele tinha essa fé, que Deus era o escudo dele, que Deus ia proteger ele. Mais uma vez, porque ele protegeu ele outras vezes que ele foi perseguido. Então ele tinha essa fé, que mais uma vez Deus iria proteger ele, iria livrar ele das mãos do inimigo. Aleluia. Ele tinha essa certeza de que Deus era a glória dele. A glória era de Deus, a honra era de Deus. Aleluia. E que Deus iria exaltar a cabeça de Davi. Deus iria honrar Davi diante dos seus inimigos. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Aleluia. Ele estava clamando ao Senhor, crendo de que o Senhor iria o responder. E aqui ele dizia: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Deita e pega no sono. Fica tranquilo, fica tranquila. Essa situação que você está passando, que você está vivendo, essa perseguição, calúnia, desprezo. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o gigante que se levantou contra você. Contra você, não foi contra a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei, aleluia, glória a Deus, o que tem te trazido dor, angústia, mágoa, tristeza, o que tem entristecido. Aleluia. Cantará, surimianda. O seu semblante está abatido por conta da tristeza, da tribulação e da luta que você está passando. Eu não sei, mas deita em paz, faça como Davi. Deita e pega no sono, deita e dorme. Não passa noites e noites acordado, não. Acordada, não. Deita e pega no sono, dorme. Você vai acordar, porque o Senhor, Ele te sustenta. Aleluia. Deita e dorme. Davi, ele estava declarando: eu deito, Senhor, e eu durmo, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Tenha essa fé. Aleluia. E aqui ele fala no versículo 6 do capítulo 3 de Salmos: não tenho medo de milhares do povo que me tomam posição contra mim de todos os lados. Ele falando: eu não tenho medo, Pai, de milhares. Ele não estava sendo perseguido só por uma pessoa, não. Era milhares de povos que estavam perseguindo, querendo matar, querendo ver a ruína dele. E ele fala: eu não tenho medo de milhares do povo que me toma posição contra mim. De todos os lados ele estava cercado. A situação de Davi era pior do que a sua. E mesmo assim ele estava deitando, dormindo,
Ele estava pegando no sono, porque ele sabia que Deus estava sustentando ele. Deus ia proteger ele como escudo durante a noite. E no outro dia Deus estaria sustentando ele. Deus era o sustento de Davi. Deus, ele é o seu sustento. Tenha fé, confia. Isso aqui é a confiança que Deus tinha em Davi. Aleluia. Quem confia em Deus não tem medo. Não deixa o medo dominar, por mais que sente, porque o medo é um sentimento que quer nos paralisar, quer nos levar a esconder. Aleluia. Mas quem confia no Senhor, aleluia, glória a Deus, ele não deixa o medo dominar e controlar ele, não. Aleluia. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, não. Eu vou deitar, eu vou dormir em paz e vou acordar, Deus me sustentando. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos, aos inimigos que quebras os dentes. Aleluia. Levanta-te, que ele faz um clamor ao Senhor. Senhor, levanta, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Vai ferir essa queixada de milhares de povos que se levantam contra mim. São ímpios, porque estão me perseguindo. É ímpio que está me perseguindo, Pai. Aleluia, glória a Deus. Do Senhor é a minha salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então ele tinha essa confiança, clamando ali, orando e falando com o Senhor. Ele tinha confiança na salvação do Senhor. Na salvação do Senhor, ele tinha outra confiança. Ele tinha confiança na identidade dele, como povo de Deus, como filho de Deus. Ele não duvidava disso. Ele tinha certeza que ele era povo de Deus. É Deus quem ungiu, ele é Deus quem escolheu, ele é Deus quem levantou ele como rei, para a glória de Deus. Então ele tinha essa convicção, essa certeza. Tenha certeza de que você é filho de Deus, que você é povo de Deus, de que você é ungido, ungida por Deus, escolhido, escolhida por Deus. E a salvação do Senhor, ela vem sobre você. O Senhor está indo de encontro a você para te salvar desses inimigos, desse gigante que se levantou, desses problemas que você está enfrentando. Sobre o teu povo vem a tua bênção. Seja abençoado, seja abençoada por Deus, porque você é povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.